Amém, queridos? Coloca aí, por favor, Mauro. Vamos fazer uma oração nesse momento? Você pode fechar um pouquinho os seus olhos. Você pode pedir a Deus que a palavra de Deus caia, a semente da palavra de Deus caia no teu coração nessa hora. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, porque estamos aqui na tua casa e o nosso desejo é que sejamos avivados, ó Deus, pela pregação da tua palavra, Pai. É que sejamos, ó Pai, o nosso coração seja como uma boa terra, uma terra preparada para receber a tua semente, meu Pai. É o nosso desejo, meu Deus, é a nossa felicidade, é a nossa alegria, a nossa motivação de chegarmos aqui, meu Pai. E nós cremos, tu estás nesse lugar e o teu Espírito está pronto para nos abençoar, Pai. Obrigado. Diga assim, obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse tema de quinta-feira aí, a realidade criada pela fé, é algo que Deus, ele move o nosso coração, e Deus colocou algumas coisas no meu coração. Nós tivemos ontem, num encontro com os pastores aqui na igreja, estivemos orando, e Deus colocou alguns versículos no meu coração. Na verdade, essa palavra, ela vem dessa reunião de oração que o Espírito Santo de Deus colocou ali, algumas passagens, algum entendimento ali no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando nós pensamos exatamente nesse ponto aí, que esse tema foi colocado no coração do Elinho por Deus, né, realidade criada pela fé, e isso é alguma coisa que mexe com a gente, que isso é alguma coisa que precisa estar vivo no nosso coração. É um posicionamento, é o nosso entendimento, é a nossa postura diante de situações que se levantam, é o nosso posicionamento diante de circunstâncias que muitas vezes se levantam, e nós precisamos estar atento, né, a tudo isso que passa à nossa volta, ou que nós enfrentamos na nossa vida, né? Eu coloquei essa frase aí, a fé, ela requer uma expressão. A tua crença, quando você e eu, quando nós cremos, né, o Espírito Santo, ele coloca isso dentro de nós. Não é uma questão simplesmente de você crer. Não é uma questão simplesmente de você dizer assim, bem, eu acho, né? Eu penso assim que Deus, então, ele vai dar um jeito, ou ele vai fazer, ou ele vai agir e tal. Não é um posicionamento do eu acho, né? A fé é um posicionamento do eu creio. A fé é um posicionamento que requer uma atitude interior nossa. A fé é alguma coisa que nós precisamos expressar aquilo que nós estamos crendo. Diga comigo, expressar. Diga bem forte, expressar aquilo que eu creio. Então, a fé, ela exige de nós esse entendimento. Não é simplesmente alguma coisa, eu recebi uma palavrinha lá para o meu coração, está aqui guardada, dentro do meu coração, não. Quando nós somos motivados pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos ter uma expressão de fé mediante aquilo que Deus colocou no nosso coração. E essa expressão, ela vem de várias formas. Essa expressão, ela vem por uma atitude, essa expressão, ela vem por uma declaração que sai da sua boca, por uma crença que foi gerada pelo Espírito Santo dentro do teu coração, e aí você abre os teus lábios em fé, e aquilo que está dentro do teu coração sai pelos teus lábios, e você começa a expressar a fé, você começa a expressar a crença que você tem na palavra de Deus. Isso tem o poder de mudar situações, isso tem o poder de transformar a tua vida, isso tem o poder de você no natural, olhando situações que você diz, olha, está tudo enrolado, está tudo complicado, eu não vejo uma saída, mas o nosso posicionamento em crença, esse aspecto, né, que a fé, ela gera uma realidade, e eu, quando expresso a minha fé, a minha crença, ela é um fator que começa a mexer com as coisas no mundo espiritual, e as coisas começam a funcionar do modo como Deus estabelece na sua palavra, para que as coisas funcionem, para que as coisas aconteçam. Então eu digo para você também, que a fé requer uma ação correspondente. Nós somos
vamos dizer assim, atraídos a isso. A fé, ela não é passiva. A tua crença, ela não pode ser uma crença passiva. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele também não quiser fazer, Ele não faz. Eu estou aqui, né? E seja, a frase famosa, né? Seja o que Deus quiser. Ah, Deus sabe. Então vai ser como Ele quer que seja. Mas eu estou dizendo para você que a fé, ela cobra de nós, que a crença, ela cobra de nós uma expressão e ela cobra de nós uma ação correspondente àquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Não é simplesmente uma coisa de uma aceitação, não. É crença, é um firme fundamento. É uma base sólida. Eu estou colocando a minha vida sobre uma base sólida que não fui eu quem fundamentou essa base sólida, mas a palavra de Deus foi ela quem pavimentou essa base sólida, essa base firme, e eu coloco a minha vida, eu coloco agindo de um modo que eu corresponda à minha crença sobre essa base sólida, e vou viver desse modo, e vou agir desse modo, e vou proceder desse modo. E aí as coisas mudam de figura, porque você está mexendo com coisas que são importantes no mundo espiritual. Esse entendimento aqui, vou botar um texto aqui para você, de 2 Coríntios 4:13, onde está escrito assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Então diga comigo, a fé tem um espírito, e esse espírito é um espírito gerador de crença, gerador de atitude, gerador de ação, gerador de expressão. Então o Espírito Santo colocou isso aqui no coração do apóstolo Paulo, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. E olha a expressão que ele usa ali: eu acreditei. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o jornal da tarde. Não. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o vale a pena não olhar de novo. Não. Eu criei, a expressão é essa. Eu acreditei, eu coloquei a minha vida sobre esse firme fundamento, porque eu ouvi a palavra de Deus, e essa palavra, ela gerou fé no meu coração. Então eu acreditei, e olha o posicionamento dele: por isso é que eu falei, é por isso que eu falo e vou falar de acordo com a fé que foi gerada dentro do meu coração. Quem está entendendo? É uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. O Espírito Santo, ele colocou isso aqui, eu criei, por isso é que falei, e depois o apóstolo Paulo vai botar assim: também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, isso é alguma coisa assim que vai gerando, é motivadora. Diga comigo, motivadora. A fé é motivadora. A fé, ela precisa motivar o teu interior. A fé, ela precisa motivar a tua vida. Em nenhum momento na palavra, né, nós vemos Deus falando: olha, pegue um pouquinho de ânimo aí, com alguma coisa boa que você tem estocado na tua vida, ou olha, se alegre com as coisas boas que aconteceram no teu passado. Não, em nenhum momento Deus, ele nos diz isso na palavra, mas o nosso Deus, ele afirma para o nosso coração: eu estou gerando crença dentro de você, o teu coração vai ser motivado por essa crença. Diz isso para quem está ao seu lado aí: o teu coração é motivado por essa crença. Esse deve ser o nosso posicionamento. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Então, eu creio na palavra, e se eu creio na palavra, então eu falo aquilo que eu creio. E aí você expressa a fé que está no teu coração. Você expressa a fé, essa semente que foi plantada dentro de você.
você começa a agir de um modo que corresponda a essa crença que o Espírito de Deus gera dentro do teu coração. Uma ação correspondente. É uma atitude. Se eu estava para baixo, a palavra de Deus, ela nunca me coloca mais para baixo. Diga amém a isso, né? A palavra de Deus, ela me motiva. Tudo bem que alguém possa até pegar a palavra e tentar, né, desmotivar você. Possa tentar roubar até a fé que está dentro do teu coração. Mas a palavra pregada, a palavra rema, a palavra de Deus, ela é motivadora e ela sempre vai te levantar. Ela sempre te ergue. Ela nunca te joga para baixo. Deus, ele nunca te joga para baixo, muito pelo contrário, ele mexe com você. Ele te provoca essa reação. Ele injeta a palavra no teu coração e diz assim: agora expressa a tua fé. Eu creio que Deus, ele fica nessa expectativa, aguardando, olhando para mim, olhando para você e dizendo assim: agora expressa a tua fé. Agora toma uma atitude correspondente à tua fé. Toma o teu posicionamento agora. Porque é isso, não é, que a palavra de Deus, ela faz em nós. Eu creio na palavra, então eu falo aquilo que eu creio, né? Deus, ele não me manda falar do problema ou da dificuldade pela qual você ou eu possamos estar passando. Você já imaginou se nós estivéssemos vivendo pura e simplesmente uma vida falando de problemas e dificuldades, falando das coisas que nos oprimem, que nos entristecem? Você veja, né, quando Jesus ele tem aquele encontro com Jairo, né, que Jairo vem, minha filha está enferma, e olha, está lá em casa, vamos lá em casa, e Jesus, ele vai com Jairo, né, parte da direção da casa de Jairo, e no meio do caminho ali, uma mulher também motivada por fé, tomando uma ação correspondente à fé que estava no coração dela, porque ela colocou, essa crença brotou no coração dela: se eu apenas tocar na orla da veste dele, ficarei curada. Ela agiu mediante aquela fé que estava no coração dela, ela toca, ela é curada, aquele reboliço todo, e Jairo está ali do lado de Jesus. Então acontece aquele milagre. Na hora que eles vão partir para a casa de Jairo, vem alguém com a má notícia. Vem alguém com a notícia que não gera crença. Vem alguém com a notícia que não gera felicidade, que não gera expectativa de coisas boas. Olha, não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. Acabou o problema, não há mais o que fazer. Mas o texto diz assim: olha, Jesus não acudiu àquelas palavras. Você sabe o que significa isso? Que o próprio Jesus, ele vai nos ensinar e vai dizendo assim: olha, não fica abrindo a tua boca para falar disso aí não. Não vamos dar trela, né? Fala para quem está ao seu lado: não dê trela. Não vamos dar trela para isso. Mas Jairo, crê somente. Jairo, mantenha a tua fé viva. Eu não te falei que vou até a tua casa para ver a tua filha? O que Jesus faz no coração de Jairo é assim: olha, continue expressando a tua fé, não desiste. Você pode dizer isso? Eu não desisto, eu vou continuar expressando a minha fé. Ô Jairo, continua nessa ação correspondente, vamos caminhar para a tua casa. E aí eles vão e o milagre acontece lá. Em nenhum momento Deus, ele nos manda falar do problema ou da dificuldade. Você sabe que muitas vezes na igreja, o povo de Deus, nós nos especializamos a falar do problema e da dificuldade, ao invés de falarmos da nossa crença, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração. Pastor, mas vai ser loucura. A pregação, a palavra, a nossa crença é uma loucura, mas é uma loucura de um posicionamento, é uma loucura
de você sair da plataforma do natural e dizer assim: olha, eu estou vivendo em crença, eu estou vivendo o meu Deus, em nenhum momento Ele me manda ficar pintando e bordando o problema, ou a dificuldade, ou o sintoma, ou a crise, ou isso, aquilo outro. Deus, Ele não nos manda abrir a boca para elogiar o problema, ou a dificuldade, ou a enfermidade, mas Deus, Ele nos traz para uma plataforma, onde Ele diz assim: olha, expressa aquilo que você está crendo, age de acordo com aquilo que você está crendo, é outra coisa. Nós não estamos falando de coisas naturais, mas estamos falando de coisas espirituais, que são maiores do que as coisas naturais, e esse é o nosso entendimento, ou deve ser o nosso entendimento. Então, se eu estiver desanimado, Deus, Ele não me manda falar do quanto eu estou desanimado, porque se você abrir a sua boca para falar o quanto você está desanimado, mais desanimado você vai ficar. Comece a falar que você está com sono, e essa praga vai pegar em quem está do seu lado, e daqui a pouco vai começar, ai meu Deus, e vai ser um caos, porque vai todo mundo, já viu? Né? Um abre a boca, vai dar aquela bocejada da velha criatura. Como é que é a bocejada da velha criatura? O pastor está pregando, né? Aí lá no meio do culto, assim, parece até um leão, né? Aquela bocejada assim, bem, o irmão está animado, vejo que o irmão está muito animado, vejo que o irmão está bem, né? Mas queridos, se você estiver desanimado, Deus não diz para você assim: olha, fala o quanto você está desanimado, fala o quanto você está cansado, fala o quanto a sua esperança está se esgotando. Não, Deus, Ele não nos manda abrir os lábios para concordar com o problema. Quem está entendendo, diga amém. Deus, Ele não nos manda abrir a boca para bater palmas e dar ibope para o problema. O nosso Deus, Ele não nos pede isso. O nosso Deus, Ele nos pede uma postura diferente. Sabe por quê? Eu crio uma realidade espiritual com as palavras que saem da minha boca. Você cria essa realidade espiritual, sem você perceber, sem você notar. Aparentemente está tudo igual, mas você começa a abrir a sua boca para falar do problema, para falar da dificuldade. Quanto mais você fala, mais aquilo ali vai se agregando a você. É ao contrário. Na fé, a bênção do Senhor, quando você crê no seu coração, e você diz assim: olha, o que a Bíblia diz é que virão sobre mim e me alcançarão todas. Sabe, quando você é um gerador de fé para a tua vida, no teu trabalho, na tua família, para a tua igreja, para as pessoas que lidam com você, quando você abre a tua boca em fé, virão sobre ti e te alcançarão, e alcançarão a vida de todos aqueles que estão recebendo a palavra de Deus através de você, as bênçãos de Deus e a manifestação do poder de Deus, porque aquilo que sai da nossa boca cria uma realidade espiritual. Cria essa realidade espiritual aí que mexe com todas as coisas à nossa volta. É importante você ter isso no seu coração. E aí eu me lembrei que Tiago, ele escreve assim sobre Elias, né? O profeta Elias, que todos nós conhecemos. Ele diz assim: olha, Elias era homem semelhante a nós. Caramba! Você já leu o que o profeta Elias fez? Tem uma ideia do que ele fez, o que aquele homem de Deus fez? Mas ele está dizendo assim, o apóstolo Tiago, ele diz assim: olha, Elias era um homem, ser humano, semelhante a nós. E ele diz assim, sujeito aos mesmos sentimentos. E aí quando Tiago fala
sobre sentimentos, isso aí saltou o meu coração, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, os nossos sentimentos estão roubando a nossa fé. Os nossos sentimentos estão roubando a nossa crença. Estão roubando a visão que temos, a visão de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Quando você e eu olhamos firmemente para o autor e consumador da fé, nós vamos falar, nós vamos nos expressar, nós vamos agir correspondente ao autor e ao consumador da fé, que é Deus, que é a sua palavra, que é o verbo vivo. E isso mexe com a nossa vida. Mas Tiago, ele vai dizer assim, olha, Elias, ele viveu sentimentos contrários também. Elias, e muitas vezes, ele se posicionou, em algumas vezes, ele se posicionou. Ou seja, o que Tiago estava dizendo, né? É que Elias deixou os seus sentimentos falarem alto. Deixou os sentimentos dele falar alto no coração dele. Mesmo sendo um homem tremendamente usado por Deus, fazendo o que ele fez, né? Eu coloquei aqui assim, olha, mesmo depois de orar e fogo descer do céu, isso está tudo aqui em Reis, né? 1 Reis, aí se você quiser abrir a sua Bíblia aqui, 1 Reis, capítulo 19, mesmo depois de orar e fogo desceu do céu. Estamos falando de um homem de Deus. Quantos aqui já oraram e o fogo desceu do céu aí? Consumiu o holocausto, consumiu a madeira, consumiu as pedras, consumiu a água, consumiu tudo. Pastor, eu nunca vi um fogo consumidor como esse aí que desceu. E a gente vai olhar a oração de Elias, né? Uma oração... Senhor, honra o teu nome, basicamente assim, Senhor, honra o teu nome e tal, e mostra agora que tu és Deus. Desceu fogo. Ele não fez meia hora de oração, ele não fez meio dia de oração. Ele abriu os lábios e o fogo desce, consome tudo ali, e ele prova, né, a ideia ali do confronto era exatamente essa, provar que o Senhor era Deus e não Baal, né? Ele vai perseguir os profetas de Baal, vai tirar a vida dos profetas de Baal. Logo em seguida, ele vai orar, não é? Eu coloquei aqui, né? Mesmo depois de orar para que chovesse, porque havia seca na terra, e depois dessa manifestação do poder de Deus, ele vai orar para que chova, e aí ele sobe, ele começa a orar, e aí vem alguma coisa, não tem nada, aí daqui a pouco o auxiliar do profeta diz, olha, uma pequena nuvem, vem lá no horizonte, das bandas do mar, e ele simplesmente ao ouvir isso, então desce correndo, porque vai cair água, e vai avisar tal, e vai avisando ao povo aí que vai chover, e o homem, né, faz fogo descer do céu, o homem faz chover. Pergunta quem está ao seu lado, você já fez chover alguma vez? E a Bíblia está dizendo assim, ó, esse homem que orou e fogo desceu do céu, esse homem que orou e a chuva veio, era um homem semelhante a nós que estamos aqui, sujeito, né, a sentimentos, sujeito a ser invadido por sentimentos contrários, ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí acontece o que Tiago falou, bastou uma ameaça, apenas uma ameaça. A ameaça foi essa aqui, ó. Então Jezabel, esposa querida de Acabe, mulher nota 10, todos nós conhecemos Jezabel, né? Pelo texto bíblico. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Esse mensageiro aqui é o mensageiro do inferno. É o mesmo mensageiro que muitas vezes vai te falar alguma abobrinha. É o mesmo. Não acha que é outro, não. Vem do mesmo lugar. Esse mensageiro aqui vem do mesmo lugar. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, olha, façam-me os deuses dela, que ela cria, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida
como fizestes a cada um dos 400 profetas de Baal. Essa mulher abriu a boca e falou: mensageiro, vai lá, diz isso para ele. Bastou ele ouvir esse recado do inferno, para ele dar atenção ao recado do inferno. Elias, ele poderia ter ouvido esse recado aqui de Jezabel e ter dito assim, já com o mensageiro ali, o enviado do capeta: volta lá e você diz para ela assim: olha, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, que fez fogo descer do céu e que está fazendo agora chover sobre a terra seca, é o Deus que, se você não entregar a tua vida a Ele, você é quem vai perecer. Ele poderia ter exaltado a fé, ele poderia ter exaltado a Deus, ele poderia ter tido uma expressão de fé ali, ele poderia ter tido uma ação correspondente, mas ele ouve esse recado aqui, e o que aconteceu? Os sentimentos passaram a governar as palavras de Elias. Ele não permaneceu posicionado em crença, mas veio o sentimento, veio o medo. Tanto é que ele vai fugir, ele vai picar a mula, vai tirar o time de campo, né? Ele vai com o moço dele, para com o moço dele em uma cidade e dá uma camuflada. Você fica aí porque eu vou partir em outra direção. Deu aquela dissimulada, né? Se vierem até essa cidade, vocês vão achar que eu estou aqui, mas eu não estou, já estou longe, estou em outro lugar. Mas olha só como os sentimentos mexeram com ele, né? Ele mesmo, porém, quando fugiu, né, se foi ao deserto e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? Ele pediu a morte, queridos. Olha como é que ele abriu a boca. Ele vai clamar: Senhor, tira a minha vida, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Senhor, eu não quero mais viver. Veja o sentimento que vem sobre ele. Veja o espírito de morte que veio, esse espírito de medo que veio sobre ele, e ele vai abrir os lábios dele para dizer assim: olha, eu não quero mais viver. É melhor morrer do que continuar vivendo essa situação. E quantas vezes o espírito maligno coloca sentimentos, né, injeta sentimentos dentro de nós, e nós começamos a abrir a boca para falar bobagem, e nós começamos a abrir a boca para concordar com o enviado do capeta, ao invés de ficarmos com a palavra e crermos, e dizermos assim: não, Deus ele tem gerado, o Espírito Santo, ele tem gerado uma fé no meu coração. O desafio é grande, é enorme, o problema é enorme, mas eu vou ficar com a palavra do meu Deus, eu vou me posicionar na palavra do meu Deus. Nós somos arrastados pelos sentimentos, e se não abrirmos os olhos, queridos, se não prestarmos atenção, se não discernirmos espiritualmente isso, nós vamos abrir nesse campo espiritual, vamos chamar uma realidade espiritual de morte, de fracasso, de doença, de miséria, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele já percebeu isso. Se ele puder derrotar a igreja, através da confissão errada, através da declaração errada, através da expressão de uma crença errada, ele vai criar esse caminho. Ele vai encontrar aquilo que a Bíblia diz assim: ó, você começou a dar lugar ao diabo. Quando você abriu a tua boca para falar do problema, para falar do medo, para falar do receio, para falar de uma expectativa negativa, você começou a dar lugar. É como se eu estou ocupando aqui, mas o medo, então agora eu já não sei, porque a situação, e aquilo, e tal, e o médico, e o sintoma, e o exame, e você vai recuando na sua fé, ao invés de declarar a sua crença e aquilo que Deus coloca no teu coração, para que você creia, para que você se posicione, você começa a recuar na fé, e vai abrindo espaço para
o inimigo ganhar vantagem. Então, esse aí é o aspecto, né, que Elias estava desanimado e ele abriu os seus lábios concordando com o sentimento de desânimo, que já estava se transformando ali numa doença, numa depressão, dizendo, melhor, Senhor, dá cabo da minha vida, acaba logo com isso, tira a minha vida, porque não dá para viver assim e tal. Em nenhum momento ele abre os lábios para dizer, Senhor, olha, Tu és aquele que faz descer fogo do céu, Tu és aquele que afrontaste o Baal dessa raça toda aí, Senhor, olha, obrigado porque eu orei para que não chovesse, e agora orei para que tornasse a chover, e a chuva está caindo. Ele poderia ter um posicionamento totalmente diferente, mas ele vai abrir os lábios de acordo com os sentimentos, de acordo com aquilo que veio sobre ele. Ele estava desencorajado e pediu a morte. Queridos, tudo isso aqui eu estou falando para que você possa até mesmo discernir e ver, não é, que na nossa vida, no nosso viver, os sentimentos e muitas vezes as ondas de emoções ou de pensamentos contrários são as mesmas as quais Elias enfrentou. E talvez você possa até perder a esperança. Elias, ele perde a esperança e diz, é melhor morrer, é melhor acabar logo com tudo. E isso não é a solução. Desânimo não é a solução. Esperar a morte não é a solução. Eu fico com a palavra de Deus. Fala para quem está ao teu lado, você fica com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz assim, lá em Joel 3,10, lê aí bem alto aí. O meu Deus, o mesmo Deus que nós cremos hoje da nova aliança, na antiga aliança, ele já colocava no nosso coração, ele já colocava no coração de Israel esse posicionamento. Você está se achando fraco? Você vai declarar a tua fraqueza, você vai declarar a impossibilidade, você vai declarar o teu fracasso, ou você vai mudar de posição e você vai dizer aquilo que eu estou colocando nos teus lábios para que você diga. Então, a palavra diz assim, você está fraco, está desanimado? Então diz o desanimado, não, eu recobro o meu ânimo no Senhor, Ele me anima. A alegria do Senhor é a minha força. Você pode dizer isso, a alegria do Senhor é a minha força. Você está achando que não vai dar certo, que não pode, que não vai acontecer? Não, diga lá, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda o posicionamento. As portas estão todas fechadas. Não, meu Deus, Ele é aquele que abre a porta. A porta que tiver que ficar fechada, Ele vai deixar fechada. Mas a porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Ao invés de você dizer, mas pastor, olha, todas as portas, olha a porta aqui grande. Eu bato, está tudo fechada, pastor. E você se esquece que o teu Deus é aquele que abre as portas que tem que ser abertas na tua vida. Que são as portas dele, queridos. Eu chamo isso de expressar a fé e não expressar a derrota ou o fracasso. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o enfermo, Jesus tomou todas as minhas dores e carregou com todas as minhas enfermidades. Diga o desanimado, eu recobro o ânimo na palavra de Deus, a alegria do Senhor é a minha força, Ele me fortalece, Ele é o meu Deus. Ele é aquele, né, o salmista, ele como ninguém, né, o salmista ele sabe expressar, vem aqui rapidamente no livro de Salmos aqui, ele sabe expressar isso, né? Por exemplo aqui o Salmo 27, ele diz assim, olha, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Mas o espírito de medo, ele vem sobre todos nós. Ele está dizendo, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores, acho que malfeitores só existiam no tempo dele, né? É isso?
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, e os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. É uma postura diferente, meu querido. É a postura de quem está expressando a fé, de quem está tendo uma ação correspondente à fé. Ele continua, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Você vai vendo o posicionamento diferente, a declaração diferente, a expressão diferente de alguém que é sujeito a tudo isso, mas que diz assim: eu não vou me conformar com essa situação. O meu Deus, Ele não me fala para eu me conformar com essa situação. Eu creio, e então me posiciono de acordo com a palavra. Eu falei isso aí, né? Ou não? Eu creio, e então me posiciono de acordo com a palavra. Essa deve ser a nossa postura, queridos. O nosso posicionamento de crença. O Espírito Santo, ele gera a fé, a certeza dentro de você. Na verdade, nós precisamos tomar atitude com base na palavra de Deus, na palavra que o Espírito Santo de Deus ali declara ao nosso coração, né? E eu digo isso para você, né? Isso é ação correspondente. Fala comigo, ação correspondente. Uma coisa que essa ação correspondente ela gera em nós, para nós irmos fechando aqui, o nosso homem interior precisa estar fortalecido. Porque é de dentro de você que vai vir a fonte para te sustentar em todos os momentos da tua vida, nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus dentro do teu coração vai ser esse gerador de fé para te sustentar em todos os momentos. Então diga comigo, o meu interior, o meu ser nova criatura, precisa estar fortalecido. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Efésios 3,16. O apóstolo Paulo, ele vem orando, ele vai dizer assim, ó: que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Você é forte por dentro. Pode declarar isso para mim. Eu sou forte por dentro. Diga para quem está ao seu lado, você é forte por dentro. Porque é assim que deve ser, queridos. Nós vencemos as nossas guerras, as nossas batalhas que temos que enfrentar, de dentro para fora. É a tua crença, é a base da tua vida. Você está alicerçando a tua vida no fundamento da palavra de Deus. É o teu posicionamento. O Espírito Santo me fortalece no meu homem interior. Então Deus, ele concede este fortalecimento. E para fecharmos aqui, o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, leia aí bem alto. Olha para o rostinho do teu irmão. Como é que está o rostinho dele aí? Está animado, desanimado, está triste, cabisbaixo, chorando, tremendo. A declaração é essa, queridos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, e o homem exterior é sujeito aos sentimentos, sujeito às tristezas, às expectativas, ao espírito de medo, isso tudo tem que ficar no homem exterior. Mas, quando você completa aqui a leitura, o homem exterior, ele pode se corromper, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Coloca a tua mão sobre o teu coração e diga isso: o meu homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Vou convidar você a ficar de pé.
É por isso que você não vai desanimar.